o Maurício BM vai ser o pré-candidato do Marcelino. Surgiu um monte de dúvidas. Pô, mas como? O Maurício BM, quando assumiu a presidência da Câmara, a primeira coisa que fez foi abrir uma CPI contra o prefeito. O Marcelino Pessoa é um cara super gente boa. E o Marcelino gestor, né, é uma pessoa que é um cara que hoje, para mim, ele teria que estar mais presente na vida pública ali, na parte administrativa da prefeitura. Então, na sua avaliação, você não achou que a administração de Carlos Augusto foi satisfatória? Não. Inclusive, o município hoje tem uma dívida gigantesca por conta de um contrato assinado na gestão dele em 2008. Eu falo que Rio das Ostras eu comparo com um filhinho de papai. Por quê? Aquele filhinho de papai, mimado, que recebe a mesada todo mês, né, não precisa trabalhar, não precisa estudar, porque tem o dinheiro do pai. Toda vez que tem alguma crise no petróleo, começam a tentar implementar políticas públicas de arrecadação, desenvolvimento do turismo, geração de emprego e renda, mas aí começa a normalizar novamente o repasse do ROIT, esquece tudo que foi passado, né, que o município passou e deixa de lado. É um grande problema em Rio das Ostras a questão do saneamento. Isso é vergonhoso. Olá, que bom estar aqui com você novamente. Muito obrigada pela sua companhia. Tava já com saudade. Já curtiu o nosso canal? Poxa, ainda não? Então curte, segue a gente aqui. Você pode também visitar as minhas redes sociais. Tá aqui meu Instagram para você acompanhar. Lá eu mostro um pouquinho da minha rotina, né? O meu lado mãe, mulher, dona de casa, esportista. Vai lá também e me segue. E depois de seguir, tanto aqui quanto lá nas minhas redes sociais, pode comentar à vontade. Aproveite e me conte o que você quer ver a Ana fazendo aqui na internet, além, claro, do Verdades com a Ana. Estou ansiosa para ler seu comentário. Eu leio, tá? Eu leio todos os comentários. O Verdades com a Ana está acompanhando a corrida pré-eleitoral nas principais cidades do interior. E hoje a gente chega a uma cidade que sempre me acolheu muito bem, com muito carinho. Rio das Ostras. É uma das cidades que mais crescem em todo o estado do Rio de Janeiro. A população tem uma taxa média de crescimento de 11%. São mais de 150 mil moradores, segundo o censo do IBGE. 50 mil moradores a mais que no censo de 2010. Tem a 25ª economia do Rio, com um orçamento de R$1 bilhão para este ano. A maior parte dos recursos vem dos royalties do petróleo. Por conta das belas praias, o turismo também é destaque na economia da cidade. Mas com o crescimento vieram desafios. Como melhorar a saúde, a segurança, a dependência dos royalties? Para discutir o futuro da cidade, o Verdades com a Ana recebe hoje um comunicador, o radialista, vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras, Maurício BM. É a abreviatura do nome dele, Maurício Braga Mesquita. Ele tem 46 anos, é casado, tem 3 filhos, está no primeiro mandato como vereador mais votado de Rio das Ostras na eleição passada. E agora tenta chegar ao Executivo. Maurício BM, obrigada pela participação aqui no nosso podcast Verdades com a Ana. Arnaldo, você... Estou em casa. Companhia maravilhosa, como sempre. Obrigado. O senhor é pré-candidato, então, à Prefeitura de Rio das Ostras? Tem apoio do atual prefeito, Marcelino da Farmácia? Seja bem-vindo. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Imagina. Para mim é muito importante participar desse podcast e falar um pouco, né, da minha história como político, e vou já respondendo a sua primeira pergunta. Estou pré-candidato à Prefeitura do município de Rio das Ostras, sim. E está animado? Sim, muito animado. Por que Maurício BM? Só para a gente já começar tirando as dúvidas. Muitos me perguntam, né, por que do Maurício BM. Inclusive, eu tive vários votos de bombeiro militar, porque a sigla BM é bombeiro militar, né? PM, Polícia Militar. Mas não, as pessoas me chamavam Rio das Ostras de Mauricinho, por conta do meu avô Maurício, né? Então, Mauricinho. E quando eu entrei na prefeitura em 2001, passei no concurso, começaram a me chamar de Maurício Braga. E na pré-campanha, por
conta de já existir um vereador chamado Braga, né, e poder perder o voto por conta disso, eu falei assim, então vai ser Maurício Braga Mesquita, Maurício BM. Então, abreviei meu sobrenome, ficou Maurício BM. Hoje me chamam de Maurício BM e muitos já me chamam só de BM. O BM tá chegando, o BM tá aí, quero falar com o BM. Então, é Maurício Braga Mesquita, então Maurício BM foi a abreviatura do meu nome. Ah, tá. Diga. Maurício, mas você respondeu a Ana Paula, mas faltou um complemento aí na resposta. Sim. O apoio do prefeito Marcelino da Farmácia. Isso aí. O prefeito Marcelino ele já declarou, né, apoio à pré-candidatura. Né, eu vi da base do governo Marcelino, né, nós temos uma Câmara hoje muito renovada em Rio das Ostras, até na forma de agir. E quando as pessoas falaram, o Maurício BM vai ser o pré-candidato do Marcelino, surgiu um monte de dúvidas. Pô, mas como? O Maurício BM, quando assumiu a presidência da Câmara, a primeira coisa que fez foi abrir uma CPI contra o prefeito. Exatamente. O senhor andou até fazendo críticas na área da saúde, né? Críticas recentes na área da saúde, educação. Foi como eu falei, a Câmara hoje é muito modificada. Tá? Não existe uma dependência do Legislativo com o Executivo. Eu falo que a base, né, a situação, ela cobra muito mais do que a oposição. Quem acompanha as redes sociais dos vereadores podem notar, né, que são sempre cobranças. Elogios acontece, mas a cobrança é muito maior, até porque nós vivemos um momento delicado em Rio das Ostras. A gente sabe que a atual gestão está deixando a desejar e o nosso papel realmente é cobrar. Então, faço os vídeos, publico nas redes sociais, não tenho medo, até porque eu fui eleito para isso, para cobrar, independente se eu sou situação ou não. Né? O fato de ser situação porque eu vim no partido do prefeito Marcelino. Tá? E a partir do momento que eu me elegi, eu já não sou do prefeito Marcelino do partido, eu sou representante da população. Mas isso é uma estratégia? Porque, assim, claro que o senhor está sentado na cadeira do Legislativo e ainda como presidente da Câmara, sim, o senhor tem que manter e honrar para que foi eleito, que é fiscalizar o Executivo. Mas tendo o apoio do atual prefeito, Marcelino da Farmácia, não fica uma jogada, nos bastidores não existe uma conversa, por exemplo, não pode criticar porque é uma estratégia ou não, é isso mesmo, a realidade é essa. Há uma crítica mesmo tendo o apoio dele. Exatamente. Eu, desde o primeiro dia, tá, que eu assumi a Câmara, o primeiro ato meu foi votar contra ele. Então, nem tinha pretensão de vir ser candidato a prefeito. Na presidência da Câmara, eu já votei contra ele. Ele indicou um presidente, eu abstive porque eu entendia que naquele momento a população queria renovação. Né, e ele veio apoiando um candidato que já era vereador. Então, no meu discurso, eu falei, olha só, se eu colocasse qualquer um outro candidato novato, né, um vereador de primeiro mandato, eu ia votar. Mas, como já esse vereador que foi indicado pelo prefeito, ele já tinha mandato, eu não me sentia à vontade de votar, né, tendo em vista que a Câmara foi renovada em quase 80%. Então, quem me acompanha pelas redes sociais, eu presto conta todo dia no meu Instagram, no Facebook, do serviço, e pode ver, desde o meu primeiro dia, foram só cobranças. Mas, presidente, né? Hoje presidente, isso. Não é um pouco, como a Ana colocou aqui, não é um pouco complicado fazer críticas a um governo e ter o apoio dele na campanha, ou algo pode acontecer daqui até lá e nem ser mais o candidato do prefeito? Sentar e fechar, né? Hoje eu tenho o apoio, tá, de 9 dos 13 vereadores. Eu conto com o apoio de 2 vereadores, que foi uma política que nós criamos na Câmara, como eu mencionei anteriormente, uma política de centro. Né? Tá certo, a gente está ali para apoiar, até porque eu nunca vou querer que um governo dê errado. A oposição ela tem que existir, mas você tem que torcer para o governo dar certo. Quando o governo der errado, você tem 4 anos aí, a população sofrendo. Quem sofre diretamente é a população. Então, sempre mantive, tá, o diálogo. E em situação do prefeito Marcelino e Maurício IBM, tem 2 situações. Hoje existem 2 pré-candidatos em Rio das Ostras, que é Maurício IBM e Carlos Augusto. Maurício IBM, né, por mais que tenha as cobranças, teve uma CPI contra o prefeito, Maurício IBM veio da base. É o que tem mais afinidade. Carlos Augusto foi oposição sempre ao Marcelino. Então, entre a cruz e a espada, ele escolheu. Exatamente isso que eu quis dizer. Você está me dizendo que ele não tem para onde correr. Entendeu? Então, e a Maurício, mas o posicionamento dele vai ser até o final? Não sei, espero que seja. Né?
Mas também E a se não for... popularidade dele em Rio das Ostras é satisfatória para você querer ter o apoio dele até o final? Sim, o prefeito Marcelino é um cara trabalhador. Tá? É um cara que trabalha, um cara trabalhador demais, isso aí não pode falar. Como gestor, tem algumas ressalvas, né? Que inclusive eu aponto nos meus debates, mas é um cara trabalhador que gosta da cidade. Isso aí é um cara que nunca teve envolvimento com corrupção, tá? Não, é fato, é um cara honesto. E o Marcelino Pessoa é um cara super gente boa. E o Marcelino gestor, né, é uma pessoa que é um cara que hoje, para mim, ele teria que estar mais presente na vida pública ali, na parte administrativa da prefeitura, tá? Então missão que você quer cumprir se for pré-candidato. Exatamente. Mesmo? É porque eu vim da parte da Secretaria de Obras, né? Você servidor público, eu sou né? servidor público. Aliás, você é de uma família de servidores. Isso. Meu pai veio para Rio das Ostras em 82, quando Rio das Ostras não era nem emancipada. Minha mãe professora do município. E em 1999 eu fiz o concurso, fui chamado em 2001, meu irmão também concursado da prefeitura, então nós temos um laço ali na parte administrativa da prefeitura, né? Então, e lá em Rio das Ostras eu sou conhecido muito como vereador técnico, né? Não sou aquele vereador de abraço, de beijar, o político mesmo, né? Eu sou o vereador mais técnico, a gente vai na parte Mas está tentando pegar essa veia política, porque já tem até um programa de rádio, exatamente, né? onde conversa com o ouvinte, né? Ouve o ouvinte. E é um caminho até oposto, né? Que normalmente sai do rádio para ser político, política. Né? Isso é clássico no estado do Rio. Você fez o caminho contrário. Justamente por conta de prestar conta com a população, né? O mandato ele tem que ser participativo. E quem acompanha meu programa também, o Sintonia com o Maurício BM, né? O programa eu abro o programa para todo mundo falar, respondo, seja criticando, né? Seja elogiando. É diário o programa? Toda segunda, semanal. De 11 a meio-dia, na Rádio 87.9, em Rio das Ostras. Então, eu me amarro em fazer o programa, gosto muito, fico contando ali. Mas não tem filtro lá não, né? Não. Tem filtro? Não tem não. Inclusive, essa semana, né, o pessoal fez um questionamento ali mais firme, achando que eu não iria responder. Eu coloquei o programa, a pergunta, foi inclusive a cassação do prefeito Marcelino, né, eles reclamando da saúde do município. Vereador, por que você não caça o prefeito? Então, já que a saúde está nesse problema, não é assim, gente. Existe tudo uma liturgia, lei, né? Tem regimento, tem questões regimentais que tem que ser obedecidas. E numa conversa com o presidente do Conselho de Saúde, ele falando também da fiscalização do vereador perante ao Executivo. A Câmara ela é dividida em 15 comissões. Comissão de Saúde, Comissão de Educação, de Obras. E os vereadores, eles não têm qualificação técnica, né, em alguns segmentos. Por exemplo, eu vim da parte de obras, de infraestrutura, né, na parte da saúde eu já não tenho tanto entendimento. Mas a comissão, de acordo com o regimento, ela pode contratar um profissional para auxiliar na fiscalização quando existir, né, uma denúncia. Mas tem que acompanhar a licitação. Os vereadores não são obrigados a saber, entender de licitação, mas o regimento interno da casa faz com que o vereador e a comissão possa contratar profissionais para ajudar nessa fiscalização. E nessa ocasião, com o presidente do Conselho de Saúde, eu falei, o senhor está me falando um monte, né, de situações cobrando o vereador, mas eu posso abrir o protocolo da Câmara Municipal, do meu gabinete, da comissão, e não tem uma denúncia do Conselho Municipal de Saúde para a Câmara Legislativa. Entendeu? Então, por que eu vou abrir um processo de cassação se a gente não tem um respaldo? A primeira denúncia que teve na Câmara em relação à saúde, nós abrimos um processo de CPI contra o Marcelino. O Marcelino conseguiu uma liminar do juiz em Rio das Ostras, suspendendo temporariamente a CPI. Eu agravei no Rio, entrei com agravo, derrubei e fomos até o final. Então, eu fui o primeiro presidente que agravei, uma decisão de um juiz de Rio das Ostras, né, de uma CPI. E qual foi o relatório? O relatório foi pelo arquivamento, tá? Porque... Envolvia outros vereadores também, né? Não, nesse caso não. Nesse caso, o caso do Vanderlan, que saiu, que foi preso, ele não era o caso da RG, são casos distintos, tá? O caso da CPI foi situação de equipamentos, de computadores que foram contratados para a saúde e tinham sido
como é que eu vou falar para vocês? Tinham sido colocados em outras secretarias, tá? E na ocasião, a denúncia foi que o prefeito Marcelino tinha solicitado a retirada dos computadores, remanejamento dos computadores para outra secretaria. Tem hora que a gente esquece a palavra, você fica assim, eu quero lembrar essa palavra, a palavra não vem de jeito, do nada ela aparece. Às vezes você está em casa tomando banho e de repente a palavra foi, era isso que eu queria dizer. Então, aí o prefeito ele tinha emitido um memorando, né? E o fiscal do contrato não devolveu. Tá? E o fiscal do contrato, quando falou que não tinha um servidor na ocasião, e não notificou o prefeito novamente. Ele tomou a decisão por conta própria. A nova lei de probidade durante o processo, né, diz que tem que comprovar o dolo do gestor para você condenar. Então, como é que eu tirar um prefeito que no dia seguinte ele arrumar uma liminar e voltar para o cargo? Entendeu? Maurício, o senhor mesmo disse que Rio das Ostras praticamente tem 2 pré-candidatos, né? O senhor e Carlos Augusto. Sim. Carlos Augusto é um nome forte. Sim. Como que o senhor olha para o seu, entre aspas, opositor aí? Eu respeito sempre, né? Como funcionário público, Carlos Augusto já foi meu chefe na prefeitura. Sim. Cada um tem a sua metodologia de trabalho, né? Cada um tem sua história, né? Já teve oportunidade de fazer, né? E eu ainda continuo entendendo que a população precisa, Rio das Ostras precisa de um novo, de planejamento. Hoje nós sofremos muito, né, em vários pontos da cidade, tanto na saúde, como parte de saneamento básico, infraestrutura, por conta de falta de planejamento de gestões passadas. Então, vou tratar... Então, na sua avaliação, você não achou que a administração de Carlos Augusto foi satisfatória? Não. Inclusive, o município hoje tem uma dívida gigantesca por conta de um contrato assinado na gestão dele em 2008, né, que é um processo de 250 milhões, que hoje o município tem a possibilidade de pagar quase 3 bilhões de reais. E o intuito da obra, que era saneamento básico no bairro Cidade Praiana, Cidade Beira-Mar, não aconteceu de fato, que toda vez que chove, né, quem acompanha Rio das Ostras sabe que aquele bairro fica embaixo d'água. Coincidentemente, ontem eu dei uma carona a um colega jornalista que trabalha na comunicação de São João da Barra, e ele disse que tinha uma casa na área central de Rio das Ostras. Nem falei que ia entrevistar ninguém de Rio das Ostras, mas que tinha uma casa na área central de Rio das Ostras, próximo a um grande supermercado, e que lá não tem saneamento. Sim. É um grande problema a ser resolvido. O que você, como pré-candidato a prefeito, pretende fazer para esse setor? É um grande problema em Rio das Ostras a questão do Exatamente. saneamento. Muito mesmo. Eu acabei de mencionar praticamente 3 bilhões de reais, e o município hoje só tem 18% de saneamento básico. Veja bem, 18%. Rio das Ostras tem o quê? 150 mil habitantes? 156 mil habitantes. 156 mil habitantes pelo último IBGE, né? Você ter 18%, isso é vergonhoso. Verdade. E nós temos aí o novo marco de saneamento básico, né, que com uma meta muito arrojada, que fala que todos os municípios, eles até 2033, têm que ter 95% de saneamento básico, por conta de repasses, né? Ou seja, daqui a 10 anos. 10 anos. Se o município 31 tem 18, né? Então é um desafio muito grande, né? Mas tenho ali algumas ideias, algumas propostas para que a gente consiga cumprir essa meta e não sofrer penalidades federais, né? Por falta de repasse. Mas a BRK, ano que vem, que detém um contrato de esgotamento sanitário do nosso município, vai sair. A minha ideia justamente é fazer com que nessa nova licitação a empresa que ganhar esse patrimônio, esse ativo, né, de quase 3 bilhões de reais, tenha como plano de metas cumprir a meta arrojada do saneamento básico. Rio das Ostras cresceu de uma forma assim impressionante, né? Também seguindo um rumo ali de Macaé. Sim. Porque muita gente que trabalha em Macaé mora em Rio das Ostras. Então, Rio das Ostras teve um boom muito grande, e vou falar o quê? Uns 25 anos, podemos dizer assim? Rio né? das Ostras está entre as 3 cidades que mais crescem no estado do Rio nos últimos 10 anos. E também no Brasil. No Brasil. Só que tudo que dá para rir dá para chorar. Né? Porque quando a gente fala de um desenvolvimento de uma forma tão acelerada assim, os problemas, eles vêm junto, né? Sim. Porque você não consegue acompanhar todo esse investimento no mesmo ritmo que a cidade cresce. Dito isso, qual o maior desafio quando você olha para Rio das Ostras e fala, se eu for um prefeito de Rio das Ostras, a pedra no meu sapato, o meu gargalo vai ser isso aqui. E olha que nós já falamos do saneamento básico.
Mas se for, não tem problema repeti-lo. Mas na sua visão, qual o grande problema? Na verdade, né, o saneamento básico, ele abre o leque para praticamente todos os segmentos. Sim. Né? Quando você tem uma cidade saneada, você tem uma cidade saudável. Você praticamente não utiliza as unidades de saúde, né? E a cidade com 18% de saneamento básico, isso mostra porque a saúde do município hoje não consegue engrenar, entendeu? E o município de Rio das Ostras, né, ele tem o plano diretor desatualizado desde 2010. O plano diretor é o plano que estabelece o crescimento ordenado de qualquer cidade, as diretrizes de crescimento, né, e uma cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro durante 10 anos, nós temos aí 13 anos o nosso plano diretor desatualizado. Agora que a Câmara começou a mexer no zoneamento, que também a última revisão foi em 2001, 20 anos atrás, numa cidade que mais cresce. Né? O zoneamento é o que estabelece a ocupação do solo, as atividades que vão ser executadas em determinadas avenidas, ruas. Então, startamos já pela Câmara Municipal essa revisão do zoneamento e estou cobrando o Executivo, né, o prefeito Marcelino, que faça a atualização do plano diretor, até porque nós precisamos levantar a cidade por um todo, fazer um macro levantamento para saber onde nós vamos ter que aplicar os recursos, né, de maneira ordenada. Né? O Rio das Ostras viveu muito políticas imediatistas. Vamos fazer aquele bairro, porque aquele bairro tem um monte de eleitores, lá vai ter voto, vai me trazer um retorno, e não foi políticas de planejamento. Né? Tanto que eu posso afirmar para você que 90% dos bairros que tem pavimentação tem algum ponto que tem alagamento. Ou seja, foi feito muito para inglês ver. Maurício, a gente acompanhou a questão da partilha dos royalties, por exemplo, que ainda está em discussão e é um risco para todo mundo aqui, todos os prefeitos da região do interior do Rio de Janeiro, mas Rio das Ostras sempre foi citado como o mau exemplo da gestão dos royalties. Praia de porcelanato, obras sem necessidade. Como você, se chegar à prefeitura, pretende administrar royalties de petróleo que ainda podem existir para voltar com melhorias para a população? Arnaldo, o royalty, quando eu fui no discurso na abertura do Fórum de Turismo, eu falo que Rio das Ostras eu comparo um filhinho de papai. Por quê? Aquele filhinho de papai, mimado, que recebe a mesada todo mês, né, não precisa trabalhar, não precisa estudar, porque tem o dinheiro do pai. Aí o pai, ele faz uma besteira, o pai bota de castigo e tira a mesada. Aí o filho fala assim, não, agora eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que estudar. Eu gostei dessa comparação. Eu vou ter que estudar. Aí o pai tira ele do castigo, começa a dar o dinheiro para ele de novo, a mesada, ele esquece de estudo, esquece do trabalho. Rio das Ostras é a cidade, né, filhinha de papai. Por quê? Toda vez que tem alguma crise no petróleo, começam a tentar implementar políticas públicas de arrecadação, desenvolvimento do turismo, geração de emprego e renda, mas aí começa a normalizar novamente o repasse do royalties, esquece tudo que foi passado, né, que o município passou e deixa de lado. Eu usei esse exemplo ontem no Fórum de Turismo, porque esse Rio das Ostras é uma cidade que tem um potencial gigantesco na área do turismo, né, e é pouco explorado. Hoje nós temos mais os eventos sazonais, né, que está ali o Festival de Jazz, o Encontro de Motos, agora o Sesc Verão, que tem essa parceria nos últimos 3 anos. E o royalties, ele tinha que ser uma reserva, justamente para quando tiver alguma crise, ele suprir essa crise. A gente trabalhar políticas públicas realmente de explorar o turismo. E eu brinco muito também quando eu falo, o pessoal está com dinheiro no bolso, o pessoal vem para Cabo Frio, o pessoal vem para Aruama, o pessoal vem para Arraial. O pessoal não fica em Rio das Ostras. Consequentemente, nosso dinheiro sempre nos finais de semana está indo para outros municípios. Mas o friburguense desce todo? Entendeu? Então, nós temos que implementar políticas públicas que façam, que tenham atrativos, né, para que o turista vá todo final de semana, tenha vontade de ir para Rio das Ostras. Eu vim para Rio das Ostras com 5 anos de idade, porque é uma cidade turística por conta das praias. Meu avô veio, depois a minha família toda também, né, veio para Rio das Ostras e estou ali com meus filhos e espero ficar para o resto da minha vida na cidade. Então, em relação ao royalties, sempre foi mal administrado, tá? Sempre foi mal administrado. Rio das Ostras sempre foi dependente desse royalties e o próprio orçamento da cidade mostra que isso, né, é o fato que você acabou de narrar. Mas, Maurício, as pessoas sempre comentam assim, né, a forma popular, engenheiro de obra pronta, né? Como o senhor não está sentado na cadeira do executivo,
do lado de fora, sempre é mais fácil, né? A gente Sim. argumentar, falar, trazer soluções, né? E o senhor comentou assim, o repasse deveria ser uma reserva. Mas se o senhor sentar na cadeira do executivo, o senhor consegue fazer do royalty uma reserva e colocar em prática todos os outros projetos que o filhinho mimado desenvolvia e deixou de desenvolver depois que voltou a receber? Ana O Paula, repasse dos royalties? Rio das Ostras, como eu falei, tem um potencial gigantesco. Basta a gente criar as políticas públicas, né, que fomentem de fato o turismo na cidade. Hoje nós não temos elementos turísticos que atraiam o turista para a nossa cidade. Nós temos o Parque do Pássaro que está desativado. Por falta de manutenção, nós temos um monte de elementos, né, o Parque Municipal que está lá, não tem nenhuma divulgação. E o município ele tem que trabalhar com iniciativa privada. Eu tenho alguns projetos para a cidade, né, de elementos turísticos. Vou dar alguns spoilers para você aqui, né? Que é o Parque Ecológico. Nós temos a ideia do teleférico dos Costões Rochosos até a Praia do Cemitério. Costões Rochosos ali em Costa Azul, né? Uma área de preservação ambiental. Então, isso tudo com parceria iniciativa privada. Você chama a iniciativa privada, né, para participar, você dá uma concessão, ela vai fazer a exploração, né, a divulgação, e o município vai arrecadar um percentual, né, da taxa ecológica, seja no parque ou das tarifas do teleférico. E com isso você pode criar uma cadeia turística para que o cidadão tenha vontade de ir para Rio das Ostras. Rio das Ostras tem que ser pelo menos a segunda cidade na região dos lagos. Por exemplo, vem para Cabo Frio. Cabo Frio geralmente compra um pacote de 7 dias. Com 3, 4 dias você já conheceu Cabo Frio. Poxa, Rio das Ostras tem um teleférico, vamos a Rio das Ostras? Então não precisa ser a cidade número 1. Cidade número 1 vai acabar sendo consequência. Mas para você fazer isso, para você instigar, né, você fazer com que quem está hospedado em Cabo Frio, ou Arraial, ou Saquarema, vá para Rio das Ostras, você tem que criar esses mecanismos, esses Sabe que instrumentos. só às vezes desanima o turista de ficar entre lá e cá? A bendita ponte. De Barra, né? A bendita ponte de Barra, aquele trânsito da RJ 106 passando por Tamoios, Sim. aquilo dali, eu vou te falar, atrasa a viagem e tira a paciência de qualquer jovem. Com certeza. Impressionante. Aquilo dali tinha que haver um consenso entre os prefeitos, né? Sim. Da Consórcio, região, né? consórcio, Sim, exatamente. sim. Dos prefeitos da região para poder resolver isso, porque misericórdia é sofrimento. Eu passo ali toda vez É que venho, verdade. né? Concorda? Eu vim de Rio das Ostras para cá e demorei 1h40. Sim. Olha só. Eu ainda brinquei, poxa, se eu Qual a fosse para o distância Rio era de mais Cabo Frio? rápido. Qual é a distância de Cabo Frio para Rio das Ostras? Estava batendo 56 quilômetros. E o senhor levou 1h30? 1h30. E deve ter pegado um horário tranquilo ainda. Sim, porque você sim, vai no horário de sim. rush para você Sim, ver. sim. Horário de 5, saída de 6 horas de escola. É terrível, terrível. É terrível. Diga, Arnaldo. Vamos para a política de novo aqui. Vamos. O senhor está no PV. Sim. Vai continuar no PV? Não, eu Pensou, Não, baixou não. a cabeça e fez assim, fala ou não fala? Não, o partido já tem meu posicionamento, tá? Eu, quando fui no PV, não foi por conta de ideologia. Eu não tinha outro partido para me candidatar, né? E na ocasião falaram assim, ó, aqui ninguém vai te tirar, você vem aqui. E quando eu fui para o PV, eu fui mais como escada, politicamente falando. Primeira vez que eu vim candidato, nunca tinha vindo candidato a vereador, né? E eu falo assim, ó, vai ter seus 300, 400 votos, vamos aqui, que já tinha 4 vereadores de mandato no PV, né? E foi até difícil explicar isso pro meu grupo. Depois, falei assim, ó, tô filiado no PV. Quando eu expliquei, foi um Deus nos acuda, mas... E não tinha outro partido para ir, fui para o PV. E graças a Deus fui o vereador mais votado da cidade de Rio das Ostras, né? Não deixei de ser a escada para puxar o pessoal, né? Os vereadores que de fato estavam ali. Mas hoje é provável que eu venha ou pelo União Brasil ou pelo PL. União Brasil ou PL? O PL é uma guinada, né? Você sai do PV, que está na federação do PT, né? Hoje o PV está num grupo Federação PT, PCdoB, PV. E vai o PL. Eu tive até eu tive um puxão de orelha na época do PV, né? Por conta da presidência, que eu tinha declarado apoio ao Bolsonaro, né? E o PV veio e puxou a orelha, mas em cidade, né, de interior, a ideologia partidária ela não prega muito para os candidatos. Sim. Tanto que se você for pegar hoje os 4 vereadores do PV, nenhum deles são de esquerda. Mas você está mais alinhado com quem aqui? Com o Rodrigo Bacelar ou com o Altineu Cortes? Oi?
Rodrigo Bacelar ou Tineu Cortes? Qual que a conversa está mais adiantada? Não, Ou Canela, né, também? Com Canela. Canela? É. Então, União Brasil. Ficou assim, ai, meu Deus, e agora? É porque a gente sabe que daqui a pouco é Rodrigo lá no União, né? O próprio Canela, nas propagandas eleitorais, usa o nome dele. O Canela foi o deputado, né? Eu não apoiei o Canela, apoiei o Chico Machado. Né? Por ser de Macaé, eu fui naquela de estar próximo do deputado, né? Cidade vizinhas, e ter um acesso mais fácil. Mas o Canela, quando eu conversei com ele, ele abriu as portas totalmente lá do partido. Inclusive, minha esposa é presidente hoje do União Brasil, lá em Rio das Ostras. Né? Um cara super de palavra, firme, pesa muito por conta dele. O senhor falou de esposa, vamos entrar agora um pouquinho mais na vida particular do senhor. Pode ser? Claro. Tem algum problema? Não. Como chama sua esposa? Daniela. Daniela, como é que é o BM dentro de casa, com a esposa? Você tem filhos? Tem 3 filhos. 3? 3 meninas. 3 meninas? Meninos. Ah, meninos. 3 meninos. Como é que é o BM dentro de casa? Eu sou muito família, né? Minha esposa, na campanha, quando me ofereceram a oportunidade de vir candidato, eu fui conversar com ela, claro, sempre respeitei o posicionamento da família, sempre conversei com ela, com meus pais, e ela sempre foi ali do meu lado, sempre, né, desde quando nós nos casamos, sempre foi batalhadora comigo. E na ocasião eu falei assim, eu tenho que conversar com a minha esposa. Fui perguntar ela, a pior resposta eu tive, o que você fizer tá feito. Eu falei, É aquela que não ajuda, aquela resposta que não ajuda a gente nada, a gente continua na dúvida do mesmo jeito. É verdade, né? mas Mas ele é presidente do partido hoje? agora mentira, não, né? mas aí veio candidatura, né? Bate aquele desânimo no meio da eleição. Eu falei assim, não quero isso para mim, até porque eu já tinha uma vida estabilizada na cidade, né? Falei, vou me envolver, vou expor minha família, né? Por conta de fake news, começa o ataque, a política é uma coisa bem suja, né? E na ocasião, não sei se posso falar aqui. Pode. Verdade. Derrubaram o meu Facebook, pegaram a foto minha e da minha esposa, botaram num site pornô. Falando que a gente fazia programa e eu, no conselho municipal, no fórum do Conselho de Meio Ambiente, eu conto que é o programa, gente, que de raio de programa é esse? Aí mandaram o link para mim. Eu fui, mandei para os advogados, derrubaram o site, foi dentro de uma lan house, num bairro escondido. De Rio das Ostras? De Rio das Ostras, né? O proprietário, coitado, nem sabia lá, eu não podia fazer, ou seja... E no meio da campanha eu falei assim, não quero, porque eu não preciso expor minha família. Eu tenho 2 filhos adolescentes, estavam na pandemia, né? Se não estivesse na pandemia, imagina no colégio, um negócio desse sair. Sim. E parei 2 dias a campanha, não queria nem sair de casa, tipo, minha meia depressão, e foi ela. Falei assim, negativo. Você, quando se propôs a vir candidato, a vida não é mais sua, você está representando várias pessoas, várias lideranças que estão com você, e você não pode abandoná-las. Porque no meio da campanha, quem vai abraçar de verdade? Que esposa, né? E ela foi, ela que me deu aquele empurrão. Parabéns. E continuou comigo. Parabéns, porque realmente deve ser uma barra, né? Com Você certeza. ter uma exposição extremamente negativa, né? Dessa Sim. forma. E também o jogo sujo, né? Que O jogo existe, faz- né? infelizmente, Como que tem ainda gente- acontece, Como que tem gente que consegue fazer esse tipo de ação, de atitude, Sim. de comportamento, de caráter, de tudo, né? Para expor outra Verdade. pessoa. Vai pro jogo com a cara limpa. Jogo jogado, Exatamente, jogo jogado, limpo, né? jogo limpo. E na ocasião também tinha meus filhos, eu tinha um filho na ocasião com 18 e um com 16, né? Hoje ele tem 20 anos, e falei, tá acontecendo isso, filho, não entra em provocação, né? Porque pode ter provocação, e graças a Deus meus filhos são maravilhosos, super caseiros também. Quando eu fui para a vereança, o meu mais velho, que faz engenharia civil, foi tomar conta dos meus negócios. Hoje ele toma conta de tudo, não sou eu que tomo conta, né? O pequeno foi fazer direito, está fazendo direito do um meio. de 19? Não, tem um de 20, um de 18 e um de 9. Um de 9 anos. Jesus, animou mesmo. Eu tô aqui pensando se eu vou para mais um ou não com 1 ano de idade. Ele lá com 18, 20, 19 já fomos de 9. Verdade. Não vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre E esse os assunto. mais velhos, né? Os mais velhos, eu trabalhava muito com a minha esposa. A gente tinha um restaurante em Macaé, né? Em 2010, né? Tinha um restaurante, nós praticamente não curtimos o crescimento dele. Aí veio o pequeno, que para onde eu ia, carregava, eu falei, agora eu vou curtir, né? Agora eu vou curtir. Aí veio a política, mas vira e mexe, estão agarrados comigo. Toda vez que eu chego, eu brinco, exponho também, né, o meu carinho por eles, porque eu agradeço muito a Deus pela família que Ele me deu. Que bom. Você é servidor, mas como você falou aí, também tem a vida estabilizada, tem investimentos? Como que- Eu
em 2010, por conta do governo, eu pedi licença da prefeitura, saí da prefeitura e montei um restaurante em Macaé. Foi um dos maiores restaurantes que teve em Macaé, Barbershop, né? Ficava ali na Glória. E depois, quando eu saí do restaurante, eu vendi o restaurante e entrei no ramo de construção. Entendeu? Que era o ramo de Rio das Ostras, né? Sim. A construção, a cidade crescendo. Né? E começamos a cair na parte da construção civil. E daí você voltou à prefeitura? Aí em 2016 eu voltei, né, com o Sabino prefeito, me convidou para fazer parte da assessoria na Secretaria de Obras, né, e aí fiquei. E qual foi o estalo para a política? Os amigos, né, o pessoal, poxa, Maurício, eu trabalhava na Secretaria de Obras na parte de manutenção da cidade. E ajudava muita gente. As pessoas ligavam toda hora, sabe, estou com problema na rua tal, os banheiros estão entupidos, iluminação aqui não tem. Aí você ouve sempre aquela frase assim, pô, você podia vir como vereador, né? É exatamente isso. Aí o segundo fala, o terceiro fala, o 10º tá falando, você fala, vou pensar nessa possibilidade. Formei um grupo, né, de lideranças que cresceram comigo, que já tinham ajudado outros políticos e estavam decepcionados, né? Trouxe para o meu lado e, graças a Deus, conseguimos a vitória. E quando eu falo muito também, Ana Paula, eu não tenho voto, quem tem voto é o meu grupo. Eu tenho o meu voto muito mal, eu também brinco muito quando eu faço minhas reuniões, certeza eu tenho do meu, que eu confirmo. Na minha esposa eu não vejo. Ela fala, mas eu não... Fala isso dela, não. Mas eu não vejo ela confirmando, né? Ela briga comigo. Olha que eu vou defender. Mas o grupo é tudo. O grupo é que leva a gente em qualquer lugar. Ninguém faz nada sozinho, né, Maurício? Ninguém faz nada sozinho. Nada. A gente, claro, que todo mundo tem a sua vocação. Tem gente que tem vocação para liderança, tem outro que tem vocação para ser colaborador, mas ninguém faz nada sozinho, né? E eu até compartilhei nas minhas redes sociais recentemente um vídeo de uma mulher que ela fala assim, o líder de hoje em dia, ele precisa entender que hoje não se contrata mais pessoas braço. Né? Agora você contrata capital intelectual. E quando você tem a harmonia de tudo isso, o grupo vence. Né? Ninguém faz nada sozinho. Você é uma pessoa tímida? Eu percebo que às vezes você tem uns traços de timidez. Assim. Você acha que a política te soltou um pouco mais ou a política te dá um desafio de falar, meu Deus, eu preciso falar, me gesticular, conversar, eu preciso me soltar? Como é que é isso? Não, a política me soltou muito mais, porque eu era muito tímido. Era mais tímido? Muito tímido, né? E também falo nas minhas reuniões, né? A política mudou muito, igual você falou. Antigamente a política era aquele cara bonzinho, que abraçava, que beijava, que trazia, que, né, dava abraço. Hoje nós não temos mais espaço para errar. Hoje nós precisamos realmente de gestor, de projeto, de planejamento. Né? E faço a minha meia-culpa, porque eu tenho a noção que eu sou uma pessoa tímida, né? Mas também tenho procurado a melhorar, né, a forma de... Mas não tem nenhuma culpa em ser tímido. O bom é ser... meia culpa, né? Meia culpa. Pode ser tímido e eficiente. Sim. Na política o que se mais precisa de eficiência. Até porque quando o servidor público, né, ele é muito cobrado. As pessoas não chegam para conversar com o servidor público, às vezes da maneira adequada. A gente acaba se retraindo para tratar com a população. Ainda mais eu que na parte de manutenção, você chovia. Imagina eu chegando numa rua, a rua cheia de buraco, alagada, a população já chegava o quê? É culpa do prefeito, é culpa do secretário, é culpa do subsecretário, vocês não fazem nada, entendeu? Então a gente já chegava né, meio acuado, mas sempre tentando resolver os problemas. Arnaldo, já vamos finalizando. Vamos finalizando? Não, pode fazer. Então, para fechar, você relatou seu primeiro mandato, você assumiu a presidência ali naquela confusão que o presidente se afastou, depois se reelegeu para o segundo biênio e já vai tentar a prefeitura. Não é um desafio muito grande? É um desafio muito grande. Eu olho, traço as minhas metas, né? Olho para elas e deixo na mão de Deus. Na presidência, na primeira eleição de presidência, eu era o patinho feio da Câmara, né? Quando eu votei contra o presidente indicado pelo prefeito, eu acabei virando patinho feio. E eu não queria ficar na oposição, mas também me distanciei um pouco da situação e fiz o meu trabalho, igual eu falei anteriormente, de cobranças, né? de proposições. Tem vários projetos, tem hoje 86 projetos de leis em Rio das Ostras, eu em 2 anos e meio. Tá? 239 indicações. Então, a gente
procura sempre trabalhar e propor. Porque a crítica, ela tem que existir, a oposição, ela tem que existir, porque toda unanimidade acaba sendo burra, né? Mas não adianta você criticar se você não propor, né? Então, isso aí foi uma das coisas que eu peguei ali na Câmara como princípio fundamental de crescimento, né? E com isso eu consegui trazer os vereadores para próximo. Alguns que não tinham experiência na parte de gestão, na parte administrativa, falaram, não vai por aqui, vamos tentar fazer por aqui, vamos conversar, vamos olhar. Hoje eu debato todos os projetos de lei antes de ir para plenário com todos os vereadores. Entendeu? É isso aqui não é legal. Fazendo uma observação, quando vocês falam do Marcelino hoje que será que não é estratégia? Em 2021, nós reprovamos 11 projetos do Marcelino. Com unanimidade, até o líder de governo votando contra. Então, essa metodologia não é de agora, entendeu? Pelo fato de Maurício BM estar pré-candidato, isso começa a aflorar. Mas quem pegar e olhar desde o primeiro dia do Maurício BM na Câmara, vê que o modo de trabalhar ele é o mesmo, não mudou. De repente, é até por conta disso que os vereadores me colocaram como liderança, né, para poder pleitear uma pré-candidatura. Mas seu provável adversário também é vereador. E a relação na casa? Não, eu me dou muito bem com ele. Me dou bem com o Carlos Augusto. A gente tem ali um respeito um com o outro. Né? Como eu falo, ele foi prefeito, tem a história dele, cada um, né, teve o seu momento. Mas eu entendo que hoje nós precisamos mais de planejamentos e porque nós não temos mais tempo de errar igual nós erramos. Entrar no jogo para jogar, né? Exatamente. Maurício BM, que não é bombeiro militar. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte nessa sua vontade, nesse seu desejo, nessa sua caminhada e se confirmar realmente a sua candidatura, sua pré-candidatura, né? E ano que vem vai ser um ano puxado, né? Verdade. Já nos bastidores a correria já acontece, mas ano que vem, né, os holofotes brilham mais. Com certeza. Muito obrigada, boa viagem de volta. Mande um abraço muito grande para Rio das Ostras, que é uma cidade muito bonita, carente, que precisa de muito mais, merece, porque ela tem destaque nacional, mas ela precisa acompanhar esse destaque nacional, né? Para quem mora em Rio das Ostras, trabalha em Rio das Ostras, visita Rio das Ostras, sinta realmente orgulho de estar em Rio das Ostras. Um grande abraço para você. Obrigada, tá? Eu agradeço, né, a oportunidade de participar desse programa. Agradeço ao Arnaldo. O programa Verdade com a Ana. Queria mandar também um abraço da população de Rio das Ostras para você. Porque quando eu falei assim, vou participar do podcast com a Ana, todo mundo, poxa, legal, vai. A população lá tem um carinho enorme por você, Ana. Você pode ter certeza disso. Tá? E me coloco sempre à disposição no que estiver ao meu alcance, não prometo que eu não posso cumprir, né? E a porta da Câmara Municipal, do gabinete, então estará sempre aberta para vocês. Muito obrigada. Eu gosto muito de Rio das Ostras. Todas as vezes que eu fui a Rio das Ostras, eu fui extremamente muito bem recebida. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Obrigada, meu querido. Até a próxima. Até a próxima. Falar com você de Rio das Ostras e também de outras cidades que acompanham o nosso canal aqui. Curte o nosso canal, comente, segue a gente também lá nas redes sociais, fique à vontade. Eu agradeço muito a sua companhia. Na próxima terça-feira a gente está de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.